mais esse momento aí de reflexões dos ensinamentos de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. Bom, hoje vamos, né, tratar de um tema bastante interessante com relação aos nossos objetivos, né, e o texto, né, que nos foi recomendado aí para o estudo está no capítulo 40 do Fonte Viva, né, livro de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, cujo título é Ante o Objetivo, né? Ou seja, de frente a esse objetivo, né? Olhando para esse objetivo. Né? Então, é um texto que vai ser tirado de uma epístola, né, de Paulo, uma carta de Paulo aos Filipenses. E Emmanuel ele vai, né, tratar disso, né, desse, qual é o nosso objetivo, né? Qual que é a nossa meta, o que, que cada um aí está buscando, né, com relação àquilo que é essencial em nossas vidas. Né? Então ele vai, né, trazer alguns exemplos e vai fazer algumas reflexões. Né? Então, como eu falei, é um texto aí tirado de um versículo, né, do versículo 11 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, né, que fala assim, né, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Esse conceito de ressurreição aqui, para a gente tem muito a ver com a vida eterna. Né? Então eu buscar a vida eterna é esse conceito de ressurreição, né? Uma ideia de conseguir algo depois da morte. Né? Então após a morte, entre aspas, aí, a gente teria, né, algum ganho aí, né, com relação às questões morais. Né? E daí isso aí eles chamavam de ressurreição. Né? Para a gente, né, dentro da doutrina, é a continuação da vida, né? Então é aquilo que a gente sempre comenta, né? A vida continua. Então eu estar pensando no pós-morte como, né, como resultado daquilo que eu faço, né, enquanto encarnado. Né? Então é uma ideia bem interessante, né? Que os egípcios antigamente eles tinham muito isso. Né? Então eles acreditavam nessa vida, né, depois da morte, e eles viviam, né, para essa vida pós-morte. Né? Então, eles pensavam nesse sucesso, né, depois. Então, era um povo assim, bastante adiantado, né, com relação a essas questões espirituais. Né? Você vai estar lá no a caminho da luz, né? O Emmanuel vai trazer, né, informações interessantes para a gente sobre esse povo. Né? Bom, uma introdução aí sobre a epístola, sobre a carta. Né? Ela foi, né, enviada aí para os habitantes de Filipos, né, uma cidade, né, os filipenses, os habitantes de Filipos, e era uma cidade importante, né, do Império Romano. Uma cidade que ficava ali entre a Ásia e a Europa, né, atual aí no norte da Grécia. Então era um ponto assim de comércio, né, tinha muita passagem, né, com relação aos viajantes, né, entre Europa e Ásia. Então era né, uma cidade bastante importante ali para o Império. A região na época se chamava Macedônia, né? Era uma região aí da Macedônia, fundada aí por Filipe II, né, pai de Alexandre o Grande, mais ou menos aí por volta de 358 a.C. Né? E ela foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de missionário cristão, né? Tá lá em Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 40. Né? Então é uma referência bem interessante. Né? A autoria é dada a Paulo mesmo, né? Ao apóstolo Paulo. Assim, a gente acaba comentando isso porque é, algumas cartas, né, têm essas dúvidas, né? Quem que escreveu, quando que escreveu, onde que estava. Né? Então sempre tem essas questões porque assim, às vezes não tinha como estar, né, verificando isso, né, de uma forma, né, certeira. Né? Então muitos aí pegam o texto ali e às vezes vê uma diferença de um texto para o outro e aí meio que, né, tenta justificar que é uma carta escrita por outra pessoa. Né? Então
Mas é como a gente aprende, né, na doutrina, né, o livro dos Espíritos traz muito isso, né, que o foco nosso deve ser o conteúdo, né, e não da onde está vindo essa informação. Né. Então lá o Kardec estava perguntando dos espíritos, né, mas esse espírito que escreveu foi esse. Aí eles falavam, né, às vezes, ó, tem espírito que está trazendo mensagem que ele nunca encarnou na Terra, né? Então qual que vai ser a referência? Não tem como falar, né? Ah, ele foi isso, ele foi aquilo. Ele não teve nenhuma encarnação. Então a preocupação deve ser sempre o conteúdo, né? Então essa é uma ideia importante, né, quando a gente estiver, né, trabalhando algum texto, né, focar aí nesse conteúdo. Né? A data e o local, mais ou menos ali em 53 a 58, né, depois de Cristo, né, com relação à escrita. Né? Então, alguns historiadores aí acham que ela foi escrita em Roma, né, enquanto ele estava na prisão, e outros aí argumentam que ela teria sido escrita em Cesareia ou em Éfeso, né, também quando ele estava preso. Né? Porque o cunho da carta ele vai falar que ele se encontra preso e daí ele vivencia aquele momento com muita fé, né, e com muita alegria, né, mesmo estando naquela condição. Então, por isso que eles têm essa certeza, né, de que ele estava numa prisão, mas a certeza com relação à cidade fica meio em dúvida. Né. O conteúdo ele vai elogiar os filipenses, né, por sua fé, né, e Jesus e pelo apoio, né, daquela comunidade. O Paulo ele vai, né, ajudá-los, a centralizarem a vida em Cristo, né, e se contentarem em todas as situações, né, serem fortes em oração e imitarem com alegria o exemplo do seu Salvador Jesus Cristo. Né. Então isso aqui é bem interessante, né, porque seguir o Mestre, né, então a gente sabe que Jesus é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso maior exemplo. Né. Então, a gente imitar com alegria o seu exemplo. Né? Talvez seja aí um primeiro ponto de reflexão para todos, né? Porque a gente sabe, né, como é que foi, né, o final, né, das pregações do Cristo. Né? Então, aquilo ali simboliza para a gente muita dificuldade. Né? Então, e ele falou isso, né? Quem for me seguir vai ter essas dificuldades, vai passar por essas situações difíceis, né? Porque o mundo acaba não aceitando isso. Né? E daí é necessário estar vivenciando, né, isso com alegria. Né? O propósito da carta é incentivar essa igreja a se alegrar, né? E ele mostra, né, que mesmo estando preso, ele se alegrava, né? Aquela questão que eu já havia comentado antes. Né? E que devemos nos alegrar independente das circunstâncias. Né? Então esse é um ponto crucial aí pra gente, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção, né, das dificuldades, dos propósitos, né, que existem no meio dessas dificuldades que vivenciamos, né? Mas tudo é uma oferta do Pai. Né? Não tem nada que aconteça com a gente que não seja ofertado, né, para que a gente, né, possa estar desenvolvendo algo, né, de interessante, né, em nosso espírito. Então esse é o propósito maior, né? Não é castigo, não é punição, né? Não existe isso. Né? Na verdade é uma oferta, né, que chega, né, para que a gente possa aproveitá-la da melhor maneira possível. Então é isso que o Paulo está falando. Né? Eu estou preso aqui e me alegro com essa situação. Né? O Paulo na prisão ele conversava com todo mundo, né? Então ele levava a palavra, né, para todo mundo ali que estava preso junto com ele. Então assim, aproveitava o momento. Né? Então era alguém que vivenciava, né, os ensinamentos ali a todo momento. Né? Alguém que realmente conseguiu fazer a virada de chave, né, naquele encontro com Jesus a caminho de Damasco. Né? Bom, vamos adentrar o texto então para a gente ver ali o que o Emmanuel está propondo para a gente de reflexão. E o Emmanuel começa assim, né? Alcançaremos o alvo, né, que mantemos em mira. Isso aqui é muito interessante. Né?
Isso aqui já dá uma boa reflexão pra gente, porque a gente pode tratar o pecado, né, assim como errar o alvo, né? Então, eu errei o alvo, eu tô pecando, né? Então, às vezes a gente tenta acertar, né, e às vezes erra, né, por conta das nossas imperfeições mesmo, e aí isso é o pecado, né? Errar o alvo, né? Mas o Emmanuel vai trazer um conceito bem interessante aqui pra gente, né? Assim, qual o alvo que eu estou mirando, né? Não é somente errar o alvo, mas é errar o alvo que a gente está mirando, né? Então, às vezes a gente tá mirando em outra coisa, né? Então, é uma reflexão bastante interessante. Então, né, alcançaremos o alvo, né, que mantemos em mira, ou seja, aquilo que eu estou mirando, aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou querendo fazer, né? Então, é nisso que vai estar a minha recompensa, né? Aí ele fala: o avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor, né, comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora, né, e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo, né, das aventuras inquietantes. Né? Então ele vai citando situações aí que são, né, rotineiras, que acontecem no mundo. Né? Então aqui não está fantasiando nada, ele está falando coisas que já aconteceram e que acontecem. Né? Ele vai falar desse avarento, do malfeitor, do político alto, do político hábil e da mulher desprevenida. Né? Então, isso aqui é o alvo. Né? Isso aqui é o alvo que as pessoas estão mirando. Né? Então, a avarento está mirando aí no tesouro, o malfeitor está mirando aí nesse delito que ele quer comentar. Né? O político hábil ele está mirando nesse alto posto, então ele tá fazendo uma referência, né, ao que a gente está almejando, né, o que a gente está querendo. E daí, o grande problema vai ser, nesse percurso, né, eu vou estar trilhando para chegar nesse meu objetivo, e daí a gente pode cometer, né, vários delitos, né, e depois né, na concretização, né, dessa ideia. Né? Você concretiza isso, né, e depois isso pode ser um problema também por conta, né, desse caminho todo que você percorreu para chegar até lá. Né? Então é importante a gente ter essa ideia, né, de como que a gente chega nesse objetivo. Né? E outro ponto aqui, né, é que ele está fazendo uma relação com esses objetivos de algo, de assim, o que tem em comum, né, entre todos esses objetivos é que eles são temporários, né, que eles são passageiros. Então isso aqui é um outro ponto aí para a gente estar refletindo. Né? Então é tudo coisa transitória do mundo. Né? Bom, o Emmanuel ele vai falar, né, e cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo, né, que é o que a gente havia comentado. Então, após que a gente, né, concretizar aquilo, vai ter um preço, né? Ou seja, aquela velha e conhecida lei de causa e efeito, né, de ação e reação. Né? Ele fala, né, o usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. Né? Olha que interessante, quase sempre. Né? Então, assim, não falou sempre. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com esses detalhes que tem no texto. Né? Então, quase sempre perde a paz, né? Por conta né, dessas atitudes que são tomadas aí no meio do caminho, né, até chegar a esse objetivo. Né. O delinquente, né, para efetuar a falta, né, que delineia, alvita, né, deprecia o nome. Né. Então, o bandido, né, que está planejando um assalto, um roubo, alguma coisa desse tipo, né, ele vai depreciar o próprio nome. Né. Você vai causar algo ali, né, com relação ao seu nome. O oportunista, né, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. Né? Então, aquela ideia de poder, né, de chegar ao poder em qualquer ambiente. Né? Então, tomar um cuidado, né, com isso, porque ele fala, né, muitas vezes desfigura o caráter. Né? Você aceita situações ali, né, que
vão contra a ideais mais elevados. Né? Então, é um ponto importante para a gente. Né? A gente vai falar da mulher, né? A mulher desajuizada, né? Para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Né? Então, nesse caso, ela buscando esses prazeres fantasiosos, né? Interessante as palavras, né? Fantasiosos, ou seja, aquilo que não tem muita duração, né? Uma fantasia, né? Vai abdicar do direito de ser feliz, ou seja, ela vai ter aquele prazer momentâneo temporário, mas a longo tempo, né? Vai trazer uma infelicidade, né? Para aquele espírito, né? Porque é a ideia, né? Quando a gente busca as coisas temporárias, esse prazer ele é temporário. Né? E quando a gente busca aquilo que é eterno, né, a recompensa ela vai ser eterna também. Então tem muito disso aqui nesse texto, né, do nosso alvo, do nosso objetivo. Bom, aí o Emmanuel vai falar, né? Se impostos tão pesados são exigidos na Terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória da vida eterna? Olha que interessante, né? Então ele está falando assim, se, se, se o retorno é tão pesado, né, diante dessas escolhas, né, desses, desse, dessa busca, né, pelas essas coisas mais inferiores, né, como ele coloca aqui, né, o que a gente vai receber, né, caso a gente busque aquilo que é eterno? Então é algo assim muito maior, né, essa felicidade, né, que Jesus ela vem, né, propor para todos nós. Né? Então qual que é a nossa busca, né, durante muito tempo? É a felicidade temporária. Então eu quero satisfazer os meus sentidos, mas isso é temporário, né? Isso é temporário. Então quando eu busco, né, satisfazer aquilo que é essencial ao meu espírito, e essa recompensa ela é duradoura, né? Eu vou estar ali, né, conseguindo fixar em meu espírito algo que é eterno. Né? Eu vou conseguir, né, caminhar, né, de uma forma mais tranquila diante dos processos evolutivos. Né? Porque tudo aquilo que é temporário vai deixando a gente meio que paralisado, né, durante esse processo evolutivo. A gente fica sempre meio que, né, patinando ali, repetindo, repetindo, porque a gente fica, né, querendo esse prazer momentâneo e não busca esse prazer que essa felicidade, melhor dizendo, né, que ela é eterna. Né? Então é isso que ele está falando. Então a recompensa, né, daquilo que é divino, né, daquilo que é eterno, ela é muito maior. Né? E daí tem um pouco a ver com a nossa ignorância, né? A gente desconhece isso, né? A gente desconhece o tanto que é bom isso. A gente não sabe mesmo, né? Porque se a gente soubesse, né, a gente daria um jeito de estar apressando esse passo, né? Então, a gente às vezes derrapa muito por conta disso, né? Emmanuel fala, né? O mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Né? Então era aquilo que eu estava falando, né? Assim, desde, né, a sua prisão até o momento da cruz, né, ele passou por um momento ali de muito sofrimento do corpo físico, né? Não do seu espírito, né? Seu espírito sempre esteve em paz. Né? A gente precisa deixar isso bem claro, né? E nem no momento onde fala na cruz, né, que Pai, meu Pai, né, que me desamparaste, né, aquilo ali, muitos acreditam que ele se sentiu, né, desamparado pelo Pai, que ele se sentiu com medo, com receio, né, da morte. E aquilo ali, né, a gente tem estudos aí em cima daquilo, que ele estava recitando o Salmo 22, né, e não, né, passando por um momento ali de dúvida, né, de desamparo, né, jamais. Né, alguém que está ali, né, conectado, né, com o nosso Pai o tempo todo, né, jamais passaria por isso. Né, então é é um estudo muito interessante que o Haroldo traz, né, sobre essa passagem. E ele vai falar que durante ali aquele período, né, desde a
Santa Ceia, né, até o momento da cruz, eles recitaram vários salmos, né, os salmos ali eram, eram cantados, né, na época. Então, naquele momento ali, ele estava recitando um salmo, e aquele salmo ele fala, né, do Messias sofredor, né, porque haviam duas vertentes, né. O Messias ele viria, né, sofredor, ou ele viria como, né, um guerreiro para poder libertar o povo, né, de Israel do domínio dos romanos. Né. Então, aquela coisa do Senhor dos Exércitos, né, então aquela coisa do Messias, né, guerreiro, que ia dominar, né, com relação às questões terrenas. Né. E daí quando ele cita, né, o Salmo 22, é um salmo que fala do Messias sofredor. Então naquela hora, né, por quê? Porque eles conheciam Jesus, né? Eles sabiam, né, do que ele era capaz. E daí, no momento da cruz, eles ficaram assim, eles ficaram muito, né, espantados com aquela situação. Eles não esperavam aquilo. Por mais que ele havia, né, tivesse avisado a todos, foi um choque muito grande, né, para os discípulos. Né, porque eles conheciam o poder dele. Eles pensaram assim, não vai deixar isso acontecer com ele. Né. Era essa a ideia que os apóstolos tinham. Então, quando ele recita o salmo, né, que começa assim, né, Deus meu Deus, né, por que me desamparaste? É para indicar que ele era o Messias sofredor e que estava tudo certo, né? Que, não, que os discípulos não precisavam, né, se preocupar ali com aquela situação, que era aquela proposta mesmo. Né? Então simboliza muito isso, né? Então essa dificuldade toda vai simbolizar a nossa dificuldade também. Né? Se para ele, né, foi todo, né, um caminho difícil aí, né, de muito sofrimento do corpo, né, como eu falei, para nós vai ser uma jornada, né, complicada às vezes também, né, e difícil. Então é isso que ele está falando aqui, né, que o Paulo está querendo trazer no texto do Emmanuel aqui nesse comentário. Né. Contemplando esse alvo, né, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Né. Então, Emmanuel que ele está, né, utilizando do exemplo de Paulo, né, para trazer um ensinamento para a gente. Né. Então, olha só, é contemplando esse alvo, né? Que alvo? Jesus. Né. Qual que é o alvo? É o Cristo. Né. Esse é o nosso objetivo. Então, ele fala que Paulo, né, soube buscá-lo. Né. Então o verbo buscar, né, é muito interessante, né, porque a gente tem que buscar. Né. Então, a gente tem que ir de encontro ao Cristo. A gente tem que ir de encontro a Ele realizando, né, como Ele realizou. Né. Não da mesma forma, né, mas seguindo o seu exemplo. Né, porque Ele já é um espírito, né, extremamente evoluído. A gente está nessa jornada. Né. Então a gente precisa ter Ele como meta, né, como exemplo de realização, mas dentro das nossas capacidades, né, atuais aí, de desenvolvimento espiritual. Né. Mas se o ensinamento chegou para a gente dessa forma, que a gente tem condições de estar realizando. Esse é um outro ponto importante. Né. Não é que a gente vai, né, virar um santo do dia para a noite, mas a ideia é que a gente consiga virar a chave, né, como Paulo, né, e consiga estar realizando constantemente, né, conforme a proposta maior. Né. Então ele fala, né, incompreensões, açoites, aflições e pedradas. Né. Então a gente pensa assim que né, Paulo virou a chave lá, virou um apóstolo e foi tudo maravilhoso ali para ele. Né. Ele sofreu um bocado. Né. Então, ele passou por naufrágio, foi preso, foi apedrejado, né, foi incompreendido. Então, assim, tiveram muitos momentos, né, difíceis ali para a vida dele. Né. Mas ele continuou, né, servindo constantemente, né, constantemente. Isso que é interessante. Né. Então, ele seguiu constantemente, né, servindo em nome do Senhor. Isso aqui é importante, né, para a gente, a constância. Né. Às vezes a gente fica naquela, né, levanta, cai, levanta, escorrega, cai. Né. E fica nesse jogo, né? Então a gente está há muito tempo assim. Então a constância ela tem muito a ver com a firmeza dos propósitos. Né? Então se eu realmente quero, se essa realmente é a minha busca, né? É o meu alvo, é o meu objetivo, né? Como é colocado aqui no texto,
a gente deve estar buscando isso constantemente, né? Aí Emmanuel vai dar aquela finalizada aqui pra gente, né? Sempre, né, muito assertivo e muito direto. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Então é muito simples o entendimento, né? A gente não precisa ficar decifrando o que ele está querendo dizer, né? Então, primeiro ele começa, né? Se desejas, né? Então, será que realmente eu desejo? Será que, né? Então, ele está falando aqui, ó, se realmente deseja isso, né? Chegar nesse mesmo destino, né? Centraliza as aspirações no objetivo santificante, né? Ou seja, foco, né? Tenha foco, né? Não vai ficar, né, experimentando coisas que não são interessantes, né? É foco. Ah, é isso, então eu vou, né, seguir dessa forma, né? Com valoroso esforço, né? É muito importante isso, porque tem que ter esforço, tem que ter essa vontade, né? Mostrando assim que é de superação mesmo, né? Na conquista do eterno prêmio, né? Aquilo que eu havia falado, né? Naquilo que é eterno, naquilo que é essencial, né? É isso que realmente que vai trazer, né, a verdadeira felicidade ao espírito, né? Que é algo aí que, creio eu, né, que é a busca aí de todos nós, né? A verdadeira, né, felicidade, né? Bom, então são essas as reflexões aí da noite. Eu desejo aí, né, uma excelente noite a todos e muita paz.